como é que eu conheci o Adriano? Na verdade, eu conheci ele ainda quando eu estava no Banco do Brasil, nas enchentes de 2008. Ele montou a Central Solidária, ali onde é o Centro Eventos, e aí ele coordenou a Central Solidária, e eu, na época, eu levantei pelo Rotaract, que eu comentei, eu levantei uma rede nacional de apoio. Então, a gente recebeu doações de Portugal, Estados Unidos, a partir do Rotary, né, para as enchentes, para os atingidos pelas enchentes. E aí o Adriano viu aquilo, tá, pô, que legal, tal. E aí eu acabei virando meio que um subcoordenador, digamos assim, da Central, entre vários outros que tinham. E em 2011, quando eu tinha saído do Banco do Brasil fazia 14 dias. E aí aconteceu aquelas enchentes no Rio de Janeiro, né, em Petrópolis, Nova Friburgo, enfim, os morros vieram abaixo, tal, matou 1.300 pessoas. E naquelas enchentes... Então, quando ele montou a Central Solidária daí para oferecer ajuda, né, porque a gente aqui não tinha tido problema. Então, ele montou a Central para oferecer ajuda. Isso é muito massa. Isso, e isso foi uma ação dele. Né? Ele montou, ele disse assim, não, galera, vamos lá, ligou para 3, 4 entidades, o Rotary entre elas, vamos participar disso daí. E aí, como eu falei, fazia 14 dias que eu tinha saído do banco e eu tinha aberto a minha empresa, mas eu não tinha cliente nenhum ainda. Então, assim, eu tava tipo assim, não literalmente de braços cruzados, né, pensando, né, que vou pegar cliente e tal. Mas aí o pessoal do Rotary me ligou, Guilherme, tu pode ajudar? Eu falei, cara, tô sem fazer nada, eu posso. E aí eu fui lá pra Central Solidária, daí no primeiro dia da Central, isso eu acho que foi dia 14 de janeiro de 2011. E aí a gente começou a montar o primeiro caminhão e tal, daí ele falou assim, né, o Adriano, falou, porra, como é que a gente vai confiar que as nossas doações vão chegar no lugar? Isso é muito difícil, cara. Porque, porra, assim... A gente sabe de muita coisa que acontece, né? Exato, e aí eu vou ser um pouco preconceituoso, mas tipo assim, o Rio de Janeiro é um estado que tem tantos casos, né, que a gente ouve falar de tudo, né, de corrupção, desvio, de malandragem, desvio, não sei o quê. E aí, pô, a gente tá indo pra lá pro Rio de Janeiro, um caminhão, será que isso não vai ser interceptado no meio do caminho? Vai virar... Sim. Aí ele falou, cara, seria muito bom se alguém pudesse ir. Daí eu falei, eu posso. E aí eu naquele mesmo dia, peguei em casa, fiz uma mochila e fui na boleia do caminhão lá junto com o motorista, 24 horas de viagem, e fomos lá. Parecia um cabrito, aquele caminhão pulava mais, não sei o quê. E aí quando eu cheguei lá, eu não sabia o que eu ia fazer. Enfim, a princípio eu ia... O importante era entregar o negócio. Exatamente, eu ia lá entregar, garantir que ele chegou e ia voltar, né? Só que daí quando eu cheguei lá e vi assim, as pessoas... A gente tinha montado a Central aqui em 2008. A nossa Central foi extremamente organizada, né? E quando eu cheguei lá, eu vi o caos. Lá em Petrópolis. Eu vi o caos. Eu falei, meu... Os ursos do pica-pau. Exatamente. Todo mundo se batendo, sem saber o que fazer. E eu falei, meu Deus, cara, eu vou ficar aqui. Aí uma mulher que tava lá, chegou para receber as doações foram pro Rotary, justamente por causa dessa rede. Então, a mulher que chegou para receber as doações, ela me viu com o distintivo do Rotaract. Tu é do Rotaract? Eu falei, sou. Eu falei, eu sou do Rotary. Eu falei, que bacana e tal. Ela falou, mas tu vai fazer o quê? Eu falei, vou ficar aqui. E tu vai dormir onde? Eu falei, não sei. Eu olhei, tinha um monte de saco de arroz, assim, eu falei, eu dormo aqui, sei lá, põe a minha... Imagina, era mais novo, né? Hoje eu não faria isso. A minha mochila, põe a mochila na cabeça, né? Durmo com a cabeça na mochila e mando brasa. Nem pensar, tu vai pra minha casa. E aí eu fiquei 14 dias hospedado na casa dela. E isso que eu sei que é coisa rara no Rio de Janeiro alguém fazer isso, meu querido. Não, mas isso é o Rotary. Que o Rotary faz. Exatamente. Isso é... Porque tu tem um processo seletivo para entrar. Tu não entra... Tu tem que ser aprovado, entrar. Exatamente. Então, assim... Então, tu sabe que se a pessoa entrou, ela é de boa índole, né? Ela falou, não, tu vai lá pra minha casa. Eu fui pra casa dela. Até hoje eu chamo ela de Mami. Cara, ela é uma mulher incrível. A gente foi ajudar a montar uma central numa cidade vizinha lá chamada Areal, que ficava tipo 1h30 de Petrópolis. E aí a gente chegou em Areal, não tinha. Areal é um fundo de um vale, então lama de todas as cidades vizinhas foi parar em Areal. Nossa, e aí muita gente morta embaixo daquela lama. É uma cidade de criação de frangos, então centenas de milhares de frangos morreram. E aí tava um cheiro de morte, não tinha sinal de celular, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Então tava um caos, né? E aquilo já fazia tipo 3 dias, 4 dias. Ela pegou o carro, daí não tinha onde a gente comer, não tinha nada. Ela pegou o carro, saiu de casa, andou 1h30, chegou, trouxe água gelada pra vocês, tchau. Sabe, tipo assim, a doação, assim, tipo...
Rodar só pra Exato, assim, matar a putz, sede. eu sei que vocês estão com sede, eu vou lá entregar água. 1h30, né? Então, aquilo gerou também um laço. E aí o prefeito viu aquilo, porra, não é qualquer pessoa que, né, se doa dessa forma, assim, vai para doar. E aí a gente passou a ter, tipo, um contato, não vou dizer ainda uma amizade naquela época, mas um contato e tal. E depois ele acabou sendo o meu primeiro cliente, porque daí ele me chamou para trabalhar, para coordenar as coisas sociais que ele fazia. E inclusive daí ele criou, eu fiz a parte operacional disso, ele criou a Força Empresarial para Emergências, né, que juntava empresas para se mobilizarem quando acontecesse alguma tragédia, enfim. Então ele criou isso e eu que operacionalizei essa criação, vamos dizer, né? Pô, que legal, cara. E aí fiquei lá 2 anos com ele, trabalhando, até ir para a prefeitura. Num oferecimento, Platina Multimarcas, Dr. Tiago Ferreira Luiz, De Valor Seguros, Aeros Topografia, Hope Store, Barbearia Dom Procópio, Incomum Podcast.